as mãos. Vem, Senhor, vem guiar minha fé, sossegar, fraco estou, é meu sonho.
Vamos nos preparar para ler as Escrituras, não é mesmo? Nós vamos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amém? Mateus 19 e 3. Vamos ler essas duas escrituras. Mateus 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Amém. Oremos. Deus, nosso eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti por mais uma vez termos vindo até este lugar simples e humilde, onde essas pessoas com coração sinceros e abertos têm vindo até aqui para louvar Teu nome, para cantar hinos, para procurar na Tua presença aquilo que não poderão encontrar em outra parte aqui nesta terra, porque nada neste mundo poderá suprir a necessidade espiritual que nós, como Teus filhos, temos do Senhor. Só o Senhor pode prover as nossas necessidades, e nós cremos nisso de todo o coração, que recorrendo a Ti, buscando ao Senhor, enquanto podemos Te achar, é que conseguiremos encontrar refrigério para as nossas almas. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, e que mais uma vez possamos achar graça diante de Ti. Não merecemos nada disto, mas estamos confiantes em Tua misericórdia. No nome amoroso de Jesus, oramos e Te pedimos estas coisas nesta hora. Amém. Amém. Podem sentar. Começamos uma nova série, uma minissérie, e desta vez falando sobre os 10 mandamentos do casamento. Os 10 mandamentos do casamento. E este será o culto de número 2 desta série, e isso tem vindo para ajudar a jovens que pretendem se casar, a quem já está casado, e a forma de analisar os 10 mandamentos do casamento é porque casamento, tratando-se de união, aliança e pacto, fala estreitamente de também o nosso casamento com Deus, nossa união com Deus. E por isso, o que Deus estabeleceu entre a sua união com o homem, colocando ali os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos também são aplicados para a união entre homem e mulher, porque um casamento representa também o que acontece entre Cristo e a sua igreja. Isto está nas cartas de Paulo. E nós começamos dando o primeiro início, falando sobre aquelas palavras gregas bem esquisitas ali, onde encontramos que Jesus Cristo é o autor e consumador, não é? Autor, o capitão, o chefe, o autor e consumador da fé, aquele que vai na frente, o que é líder, e se tem líder, porque também tem liderado, se existe um acordo que é feito nisto, a mesma coisa também no casamento. Então não vamos repetir esta parte, porque aqueles que não acompanharam ouvirão depois a gravação, para ir nos adiantando. E nesta segunda parte eu gostaria de ler com vocês algumas escrituras e algumas citações do mensageiro de Deus para o tempo do fim, que falou muito também sobre casamento, lembrando a vocês que o primeiro mandamento que nós vamos
quem sabe, no terceiro ou quarto culto, entrar em detalhes. O primeiro mandamento trata de não terás outros. Não terás outro. E assim sucessivamente. Porém, à medida que formos deslanchando isto, formos comentando isto, eu pretendo usar alguma coisa que usamos no casamento da irmã Vilma também, que foi comentado ali, que não deu tempo. Falarmos tudo ali em 2 horas, foi muito pouco, não é? Acharam foi ruim, porque quem vai para casamento quer a festa, quer comer, beber, fofocar, não é olhar a roupa. Quem está bem vestido, quem não está. Então, nem prestam atenção e ficam irritados e aquela coisa toda. E tudo bem. Então, algumas coisas que eu não consegui deslanchar ali, quem sabe, entraremos em detalhes nesta série. E assim, por isso que eu digo que começamos o ano bem, porque precisamos disso, necessitamos disso, há um clamor por isto, tanto é que deixamos de lado todos os outros temas, todas as outras séries que estavam sendo traduzidas, para aplicarmos nisto. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 1, eu quero ler essa escritura juntamente com vocês uma vez mais, lembrando que existem 3 elementos que constituem a santa união, ou o matrimônio. Pense também naquilo que há entre você e Deus, que é namoro, acordo e então a união do casamento. Isto nós tiramos do sermão A Contagem Regressiva, onde o irmão Brana disse no parágrafo 35, verificamos isto no casamento, verificamos o namoro e os acordos, e então o casamento. Isto foi falado bem no outro culto, então apenas estou relembrando. Ok, mas vamos para Gênesis 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Aqui, no culto anterior, eu fiz uma ressalva, aliás, eu fiz algum comentário a respeito das interpretações que há entre essas 2 raças, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Muitas igrejas dizem, ou muitos teólogos, muitos pensadores, afirmam que estes filhos de Deus eram anjos que coabitaram com as mulheres. Eu tenho uma citação do irmão Branham, onde ele diz que os anjos caídos estavam possuindo os homens, que possuíram aquelas mulheres. Agora, isto que o irmão Branham disse, eu acredito que combina muito bem com todas as outras partes das Escrituras, uma vez que você não vê o espírito, né, um demônio, enfiando a peixeira em alguém, ou fumando, ou bebendo, né, ou prostituindo, mas tudo isso eles desejaram fazer. Então eles possuem os homens e as mulheres. Vê? É assim que as coisas acontecem. Ok, mas há controvérsia muito grande neste ponto, e a forma que você pensa sobre isso não interfere, vamos dizer assim, em nada a tua salvação. E por questão de curiosidade, as pessoas entram em temas e discussões e tudo. E vamos apenas entrar no nosso tema aqui, no nosso detalhe. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos, porque antes disso o homem vivia muito mais. Ok. Na mensagem A Intermitente Luz Vermelha da Sua Vinda, o irmão Branham nos conta o seguinte, referente à leitura desta escritura. Ele disse assim, entre o parágrafo 58 e o 59. Você notou aqui, Vivi, aqui nunca disse nada sobre casamento? Preste atenção. Na outra leitura que fizemos da contagem regressiva, quando ele pregou aquele sermão, ele se observe aqui, namoro, depois os acordos e depois o casamento. E os acordos é quando as coisas entram em conformes, não é? Que há o noivado e as famílias entram em acordos e se acertam e
dar uma palavra um ao outro, vamos levar isso adiante, aquela coisa toda, para depois haver o casamento. Mas aqui na Escritura não fala sobre casamento, esta parte que nós lemos. Então, os homens fizeram do seu próprio jeito, de sua própria maneira, como eles sentiram. E eu disse no outro culto, me recordei agora, que eu disse é um quadro do que acontece hoje, onde não há acordo, onde não há selamento de pacto, onde não há aliança estabelecida. Simplesmente eles tomam para si quantas querem ou quantos querem. Casam aqui, separam ali, amanhã já está com outro, né? As atrizes passam muito bem para a população esse tipo de exemplo. A cada mês elas casam com um homem diferente, e numa cena de novela ali há 3, 4 casamentos, porque você diz, mas eu não vejo os casamentos para quem assiste. Ok, mas que tal uma mulher que sai com 2, 3 homens? Não é? Numa cena ali, o que está acontecendo? Ok. Então, o que aconteceu naquele tempo é um quadro do que acontece hoje. Lembre-se que quando os homens partiram para isso, e fora da instituição de Deus, que foi Ele quem estabeleceu o casamento, eles começaram a pegar quem eles bem queriam. Estava a rodo, vamos dizer assim, como está hoje. Depois disso, Deus disse, eu vou arrebentar tudo, vou destruir todos. E foi assim que veio as águas do dilúvio para acabar com a raça humana, que estava em depravação geral. E o que Jesus disse? Assim como foi nos dias de Noé, seria também nos últimos dias, ou no tempo quando o Filho do Homem se manifestasse, correto? Agora, nós cremos perfeitamente, nós que pregamos esta mensagem, cremos perfeitamente que já aconteceu aqui na terra a manifestação do Filho do Homem. É Deus apresentando a si mesmo em uma manifestação extraordinária, usando o corpo de um homem, vindicando o homem, mostrando que Deus está presente. É a única forma, é como Deus se apresenta, é usando um homem aqui na terra. Foi assim no tempo de Moisés, foi assim no tempo de Isaías, Elias, foi assim no tempo de Jesus. Teve que haver um homem, Jesus Cristo, homem, para apresentar a Deus. Foi assim. É assim também no tempo do fim. Outra vez Deus indica um homem, e através daquele vaso, a manifestação que há naquele ministério prova para as pessoas que Deus está presente, porque são obras que só Deus poderia realizar. Como disseram as pessoas no tempo de Jesus, ninguém pode fazer essas obras se Deus não estiver com ele. Vocês sabem que eu estou dentro da Bíblia aqui. Então observe. Eu disse, cremos que o Filho do Homem já se manifestou. Ok. O que aconteceu no tempo de Noé? Eles estavam na depravação do mesmo jeito que está agora. E o que acontece? Deus usa um profeta. Mas quando foi dito, vou destruí-los, passou ainda 120 anos. Ainda passou 120 anos. Deus entrou em cena, decretou o julgamento sobre a raça humana e passou 120 anos Noé, dali por diante, avisando as pessoas. Construindo a arca e avisando as pessoas. Vê? Então aconteceu a mesma coisa. Jesus falou de uma grande destruição em seus dias. E disse, ai das grávidas e tal, vocês conhecem essas partes. Ok, isso foi nos anos, que ano? Nos anos 30 aproximadamente. E quando veio esse cumprimento? Nos anos 70. Veja quantos anos depois. Vê? Então, quando no outro culto, aliás, no último culto do ano, acredito que foi isso, nós falamos na presença do Juiz Supremo aqui na terra, e já trazendo julgamento para esta terra, porque ela está julgada já, e lemos aquela citação no sermão Fé Perfeita, onde o Branco disse, eu creio que estou bem diante do trono branco agora, porque o juiz desceu à terra trazendo a sua avaliação. E já foi decretado através de lábios ungidos que a terra está para ser destruída. Nas visões que o irmão Branco teve, as 7 visões, foi dito para eles, o cumprimento dessas 7 visões é até a vinda de Cristo. E antes de sua partida, ele disse, 5 delas já ocorreram, já se cumpriram. A última, vocês sabem, na última visão, ele só viu buracos, crateras, escombros e tudo. Vê? Porque isso culmina com aquilo que está escrito nas Escrituras do que Pedro viu, falando sobre o tempo do fim, quando os elementos em brasas se desfarão. E não foi dito que o que segue a mensagem de Elias é fogo? Vê? Puxa, estou rouco. Ok. Então veja agora. Porque lemos esta Escritura lá de Gênesis 6, quando os homens estavam nessa depravação e Deus disse, eu vou destruí-los.
Então agora o irmão Branda, falando sobre essa escritura, ele disse: você notou? Aqui nunca disse nada sobre casamento. Observe, os filhos de Deus vieram às filhas dos homens. Nada sobre casamento. E se você tomar o original grego, aqui a palavra significa, diz, tenho isso anotado em algum lugar. Esposa, tomaram para si esposas. No versículo 3, tomaram para si. No grego, eu olhei isto esta tarde. Não diz tomaram para si esposas. Aqui diz tomaram para si mulheres. Qualquer mulher. Esposa, só uma. Veja bem. Aqui diz, tomaram para si mulheres, não esposas. Agora examine isto com o seu diaglota enfático. E veja se isto não é verdade. Tomaram para si mulheres, não esposas. Eles tomaram para si exatamente como elas eram. Amantes livres como eles têm hoje. Veja as palavras de irmão Branda. Tomaram amantes livres como eles têm hoje. É um quadro perfeito do que acontece em nosso tempo. Irmão Branda diz, em outras palavras, elas eram amantes naqueles dias exatamente como elas são hoje. Eles iam para qualquer lugar que queriam e tomavam qualquer mulher que eles podiam. Você vê diferente acontecer? Agora, irmãos, o que ele está dizendo aqui é que, naquele tempo, estava rolando, vamos dizer assim, acontecendo um sexo livre, sem casamento. Vamos dar uma olhada no versículo 4, cuidadosamente, porque aqui fala mais claramente o que aconteceu. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Você percebe aqui, nada diz deles serem casados. Apenas diz que os filhos de Deus vieram às filhas dos homens. E como o irmão Branda disse, eles tomaram para si exatamente como elas eram, amantes livres como eles têm hoje. Em outras palavras, elas eram amantes naqueles dias, exatamente como elas são hoje. Eles iam para qualquer lugar que queriam e tomavam qualquer mulher que podiam. Ora, não havia proibição, se tornou normal. Normal é o que dizem, normal. E a mesma coisa que acontece hoje, tanto no mundo, vamos dizer assim, no mundo normal, entre as pessoas, e fica-se até torcendo, estou torcendo por tua felicidade. É aquela coisa, não gosto mais dele, eu não gosto mais dela, encontrei uma pessoa legal. Pois é, fulana, pois é, minha amiga, estou torcendo por você. Sai fora desse casamento chato, sai fora dessa mulher chata e choca, não é? Os amigos, as colegas dão a maior força. O legal é ser feliz, você tem que ser feliz. É isso que acontece. Vê? Não é assim também nas novelas? Se fica torcendo que fica com aquela pessoa? A mesma coisa. O sentimento é o mesmo. Eu não sei se é a vida que imita a arte, ou se é a arte que está imitando a vida, e eu nem sei se determinadas coisas são arte. Na verdade, são arte, porque quando a gente bagunçava quando era pequeno, dizia, ô menino arteiro, né? Então, de qualquer forma, é arte. Arte boa e arte ruim. Tá. No parágrafo 82, entre 82 e 84, do sermão A Intermitente Luz Vermelha, veja porque nesse sermão, quando o irmão Branda pregou esse sermão, ele estava falando sobre o pisca-alerta. O pisca-alerta. Não é? Parou no meio da estrada, ou na beira, no acostamento, pisca-alerta. Para carro que vem já saber. Opa, cuidado. Não é? O carro não está em movimento, está parado. Para não haver colisão. Você vai pela calçada, está lá um negocinho, cuidado, e o pisca-alerta, porque é uma garagem. Ali pode sair veículo e entrar a qualquer hora. Passe com cuidado. Irmão Brando disse, é assim
A vinda de Cristo está se aproximando e a luz vermelha já se acendeu faz tempo, mostrando que é tempo de perigo, cuidado. Pedro pregou esse sermão, a luz intermitente. A intermitente luz vermelha, porque ela não para de piscar. A intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. Agora, tudo que você está vendo acontecer aí fora são pisca-alertas, são sinais da volta de Cristo, que está muito próximo. Cada disparidade que você vê, cada loucura que acontece, porque o diabo sabe que ele resta pouco tempo, cada catástrofe natural ou antinatural, ou provocada, ou seja como for, tudo isto são sinais. Claro. Ok. Parágrafo 82. Os filhos de Deus caíram por causa das bonitas formas e rostos das filhas dos homens. Então agora, você observa algo aqui. Eles caíram por causa da beleza delas. Agora, o que aconteceu com o avanço da tecnologia? Não tem mais mulheres feias. Todas se tornaram belas. Todas se tornaram bonitas. Aí no salão sai lá aparecendo princesas. Nem que depois de um banho volte tudo de novo. Não pode pegar água aqui. Não pode tirar a maquiagem. Se jogar dentro de uma banheira, o que sai para fora já não se torna tão agradável assim. Não é? Todas se tornaram belas. Eu não sei se naquele tempo foi por causa da beleza artificial. Mas acontece que o que resiste à Bíblia é isto. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas à vista. Ok. Membrando continua. E isso é exatamente o que temos hoje. A mesma coisa outra vez. Agora compare aquele dia. Multiplicação de pessoas. As mulheres ficando bonitas. Os filhos de Deus caindo. Casando-se e dando-se em casamento, que era casos de divórcio, vivendo em adultério, e assim por diante. Ora, você diz, irmão Brana, só um minuto. Eu não sei. Ouça, irmão, antes de você dizer alguma coisa, ouça isso. Jesus Cristo disse que quem olhasse para uma mulher e a cobiçasse, já havia cometido adultério com ela em seu coração. E quando você vê, quando um homem sai de seu escritório, sai da igreja, sai de sua casa e se encontra na rua, o que mais você vê, a não ser uma exposição de lado a lado, de carne e sangue de mulheres, forma ajustada, rosto bonito, porque as roupas que usam é mesmo que não tem nada no corpo. Pode até estar vestido dos pés à cabeça, mas é um arroxo e um acosto para lá e para cá que não escondeu nada. Não é? Eu sempre digo, determinadas roupas, determinadas saias e roupas, determinadas saias é pior do que uma calça comprida. Na questão do corpo, de formato e tudo. Ok, Mombrando está dizendo aqui, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando o homem sai de seu escritório, sai da igreja, sai de sua casa e se encontra na rua, o que mais você vê, a não ser uma exposição de cada lado, de carne e sangue, de mulheres, forma ajustada, rosto bonito, tentada, é isso que Deus disse que aconteceria. Quando isto acontecesse, então o tempo estaria à porta. Como foi nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e começaram a tomar para si mulheres. Vê? Aí está. Portanto, não pode haver casamento sem acordo. É disso que estamos tratando. E esse acordo é um contrato em um pacto entre as duas partes. A forma de liberar isto e não haver este acordo pelos parâmetros de Deus é desfazer e quebrar os mandamentos. E quando se quebra os mandamentos, se aparta, se afasta, se dá as costas ao autor da vida. Aquele que conhece o fim desde o princípio e sabe o que é de melhor para nós e que estabeleceu as suas leis para que essas leis nos regessem, cuidasse de nós e fosse como proteção para nós, enquanto vivêssemos aqui na terra. E é isto que eu desejo examinar juntamente com vocês.
Agora, antes de seguir mais adiante em nosso estudo, deixe-nos, não é, apenas pensar um pouco sobre isto. Vamos falar um pouquinho disto aqui. Deus tem estado cortejando uma igreja ou uma noiva pelos próximos 6.000 anos. Falando um pouco do passado e desse tempo que estamos vivendo. Vocês sabem disso. Ele tem passado 6.000 anos cortejando esta noiva ou igreja. Ele procurou a Israel e cortejou Israel. E o que aconteceu com esta noiva hebreia? Ela se prostituiu. Ela se prostituiu e se foi após outros deuses. E quando adoraram outros deuses, que não era o Deus verdadeiro, elas caíram em adultério. Porque Deus era para ser seu marido. Está assim nas Escrituras. Eu, Senhor, sou o teu marido. Portanto, eles escolheram adorar outros deuses, Dagom, Baal, Astarte, seja o que for. E assim caíram em prostituição. Ok. No livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 11, eu queria que vocês acompanhassem comigo estas escrituras. Êxodo 34, versículo 11. Tem aqui duas Bíblias, viu? Se você quiser acompanhar, mas talvez você queira apenas ouvir. Êxodo 34, 11, está escrito assim: guarda o que eu te ordeno hoje. Quer dizer, guarda aquilo que eu mando, guarda a minha lei. As pessoas dizem, o que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? Muitos pensam que só existem os 10 mandamentos. Não é? Eu falei uma vez para um adventista, o Antônio estava junto, o que eram os mandamentos para ela. E ela disse que eram os 10 mandamentos da lei de Deus. E eu mostrei no Novo Testamento o que é a lei de Deus. Não é? O que é a lei de Deus? Ok. Êxodo 34, 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Tem escritura que ele cita mais outras nações. Nessa foi apenas 6. São os principais, acredito. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. O que significa isto? Estaria Deus falando aqui sobre casamento? Ou apenas sobre um pacto de guerra, ou de paz, de tratado, alguma coisa assim? Observe. Se você comparar essa escritura com aquela parte quando Abraão mandou Eliezer buscar a noiva para seu filho Isaque, ele disse, não traga nenhuma moça de terra estranha, mas vai para a casa do meu irmão, alguma coisa assim, para uma parte da minha família lá, e entre os meus parentes, ou entre aqueles que têm tendência de crer no Deus Todo-Poderoso, escolhe uma entre elas. Vocês conhecem, sabem que está assim nas Escrituras. Para que não houvesse mistura. Mas veja isso aqui. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Significa o quê? Armadilha. E que tipo de armadilha você, como seguidor do Evangelho, seguidor da palavra, pode encontrar? Alguém que te desvie do caminho. Alguém que te lace e te arraste para fora da estrada. Possa ser que você encontre uma grande dificuldade para voltar para o caminho. Tem pessoas que choram e não conseguem voltar. Conheço pessoas que estão assim, chorando e se lamentando, mas não conseguem voltar porque foram laçadas. Poderia provar isso para vocês, mas não é necessário. Continua. Mas os seus altares derrubareis. Vê? Porque agora, tratando-se do lado espiritual, Deus sendo Deus que eles deveriam se adorar, eles não podiam, entre essas nações, adorar os deuses deles. E as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis.
porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Quer dizer, eu sou ciumento. Eu sou um marido ciumento. E aqui ele está falando especificamente de outros deuses, que seria o quê? Ídolos, a quem se adora. Ok, aí você leva tudo para a questão de imagem de escultura e se esquece do que é a palavra ídolo. William Branham disse que o carro pode se tornar teu ídolo, teu cachorro pode se tornar teu ídolo, tua casa, teu trabalho, por que não dizer tuas ideias, teus pontos de vista? Eu sempre tenho dito, é qualquer coisa que se interpõe entre você e Deus. É qualquer coisa que você dá preeminência e deixa Deus de lado. Então, qualquer coisa que você acatar, que não é a vontade de Deus, que não é o que Deus quer e o que Deus exige, aquilo já é um ídolo. Porque te tira da adoração. Então, você pode imaginar os tipos de altares que você pode encontrar entre as outras pessoas. Entre teus amigos, namorado, namorada, esposo, esposa. Ídolos, ideias, pensamentos, forma de ver as coisas, de entender as coisas. Porque são laços que podem tirar do caminho. Porque se não entrarmos em detalhes, você falará sempre assim, ó, passará tudo por alto da cabeça, tudo. É sempre com os outros, nada com você. Desastre acontece lá fora, nunca com você. Puxa, do mesmo jeito que um raio caiu em tal lugar e destruiu isso e aquilo, uma subestação, não sei das contas, pode cair aqui e destruir isso de uma forma para outra. Do mesmo jeito que uma barreira caiu e destruiu tudo, por que não ruir esses alicerces e cair a qualquer momento? E aparecer no jornal amanhã e depois. Mas quando lemos as Escrituras, parece que só se aplica para os outros, ou para aquelas nações. Ou aquilo que está sendo falado, parece que é só com o acontecimento daquele dia. Aqui falou sobre altar, então tinha que ser altar de adoração mesmo e ídolo. Ok, então traga para o nosso tempo. Traga para o nosso tempo. O que é que você vai pensar? São coisas que não te tentam hoje. Você diz, eu nunca vou ser levado junto com essas pessoas para adorar a Aparecida. Nunca vou ser tentado para ir com essas pessoas adorar o Padre Cícero lá no Juazeiro ou Santo Antônio de Catigerone. Existe esse mesmo? Existe? Pelo menos eu já ouvi muito falar nesse camarada, mas acho que é invenção também. Santo Antônio eu sei que falam muito nele, mas de Catigerone, meu Deus do céu, é cada nome que inventam. Ok, você diz, nunca serei tentado para ir para outros lugares. Ok, e aquelas pessoas que não prestam uma verdadeira homenagem a Deus Todo-Poderoso e têm seus ídolos, seus pensamentos, suas ideias e rapidamente conseguem te laçar para o lado dele ou dela? Tente laçá-los. Tente laçá-las como nós. Ora, mas os seus altares derrubareis e as suas estátuas quebrareis. Quero ver peito para isso, vamos dizer assim. Quero ver peito para isso. Interagir com as pessoas e fazê-las mudar de ideia, fazê-las mudar de opinião. Ou ser sal da terra e luz do mundo, para salgá-las, dar a elas uma forma delas sentirem sede pela verdade. E ser luz suficiente para iluminá-las e mostrar que elas estão em trevas. Trazer suas obras à luz. Puxa, estou inspirado, viu? Estou me sentindo inspirado. Deus nos ajude. Ok, vamos nos ater à leitura da Escritura, senão eu não vou sair disso hoje. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Bosque onde se esconde as coisas, né? Vamos para o bosque. Lá no bosque, ok. Corte o bosque, para que a luz do sol atinja isto. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. É um Deus zeloso. Para que não faças alianças com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, porque eles sacrificam até suas almas, aqueles que creem, sacrificam a Escritura, diz que é um livro obsoleto. Estou trazendo para o dia de hoje, para o pensamento moderno hoje. Caso contrário, você não conseguirá aplicar a Escritura para esse dia, viu? Após os seus deuses, ou sacrificar a seus deuses, tu, como convidado deles,
comas também de seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Faz que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farai deuses de fundição. Portanto, irmãos, veja depois dessa escritura, porque eu até gostaria de poder entrar em detalhes em cada uma destas frases e citações. Aí passaríamos o ano inteiro, né? Passaríamos o ano inteiro. Portanto, as regras, número 1 e 2, porque nós temos 3 coisas. A Brana falou naquele sermão. Deixa eu ver onde é que está. Aqui a anotação é esta. Aqui a anotação é esta, para que às vezes os irmãos querem verificar. Mensagem, contagem regressiva. Mensagem, contagem regressiva. Onde ele diz: tomemos, por exemplo, o casamento para a união. Verificamos isto no casamento. Verificamos o namoro e os acordos. O irmão Diógenes, quando traduziu esta citação de William Branham, nesta palavra acordo, ele colocou uma nota, onde ele mostra que do inglês também significa pactos, consentimentos e conformidades. Aquilo, está tudo sob conforme, está tudo direitinho. Não é? Ok. Verificamos o namoro, os acordos e então o casamento. Então nós temos aqui uma sequência de acontecimentos. Então vamos ver aqui o que é que está acontecendo nisto, né? Regra número 1 e 2, ou os mandamentos número 1 e 2, são o mesmo como o primeiro mandamento que Deus deu ao seu povo. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não terás outro além de mim. Foi o que nós lemos nessas partes de Êxodo 34, quando ele deu os mandamentos, dizendo: guarda o que eu te ordeno hoje, não te prostitua com as outras nações, não te junto, não forme pactos com ele, aquela coisa e tal, e tal, e tal. Isto é o que? É o primeiro mandamento. E lembre-se, é o principal em um casamento. Que não haja outro. Que não haja outra. Tire isto de letra, isso não pode existir. Sacrifique isto. Sacrifique isto. Por amor da sua alma, por amor do seu casamento e tal. Vamos entrando em detalhes assim aos poucos, de uma forma bem aberta, bem livre. O primeiro mandamento: não terás outro além de mim. Vamos ler Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Êxodo 20, versículo 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Lembre-se de uma coisa, viu? Os 10 mandamentos do casamento. Estamos pegando isto dos 10 mandamentos da lei de Deus. E o que é que um homem é? Cabeça. O marido, cabeça da mulher, assim como Cristo, cabeça do varão, e Deus, cabeça de Cristo. Veja. Então, o mandamento é este: em um casamento não haverá outro. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, sou um Deus zeloso. É isto. Sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Como é que se odeia a Deus? É não cumprindo os seus mandamentos. Por que você diz? Porque Jesus disse: como vocês dizem que me amam se não guardam minhas palavras? Vê? E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Portanto, observe, Deus é o marido, o esposo, e ele procurou por uma noiva quando procurou Israel.
Ele procurou Israel por uma noiva. Uma noiva, amigo. E a sua primeira regra que ele estabeleceu para este relacionamento entre ele e o povo hebreu era: não terás outro além de mim. É isso. Me diga. Poderemos até nos conformar quando outro ou outra entra na jogada, no pedaço. O que acontece dali por diante? Não fica mais a mesma coisa. Um laço foi rompido, uma promessa, uma jura foi quebrada. E foi isso que o povo de Israel fez com Deus. É o que acontece também nos lares, no casamento. Então, se aquilo que o povo de Israel fez depois, aqueles que atenderam a voz de Deus, também for feito no casamento, então este laço é reatado, esta aliança é renovada. E o que Deus disse sempre para Israel: tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Veja, o irmão Brana usa esta mesma regra que Deus aplicou para Israel. O irmão Brana usou esta mesma regra quando ele proclamava a aliança de casamento, ou quando ele realizava um casamento. Vamos a isto? No sermão, cerimônia de casamento, ele realizou essa cerimônia no dia 1 de dezembro de 1963. Ele disse assim: mas o que eu vou ler não está traduzido ainda, pelo menos até esta data ninguém traduziu ainda esse sermão, pelo menos até onde eu saiba, a menos que eu esteja esquecendo de algum detalhe, não é? Mas o irmão Diógenes traduziu isto para nós. Mas devidamente crendo que você tem considerado esta solene obrigação, você está prestes a assumir o que você tem se preparado para entrar no mesmo compromisso, reverentemente, prudentemente e sobriamente, no temor de Deus. O que é no temor de Deus? Observando o que está nos mandamentos. Aí ele diz: eu proporei a vocês a aliança de casamento. Vocês testemunharão mesmo enquanto vocês unam suas mãos direitas juntas. O noivo e a noiva unem suas mãos direitas juntas, etc. Deseja ter esta mulher para ser sua legítima esposa, casada, para viver junto neste santo estado do matrimônio. Você promete honrar e amar e cuidar e auxiliar na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e renunciará a todas as outras, enquanto vocês dois viverem. Está lembrado no casamento, quando foi falado sobre renúncia? Nós vamos entrar nesse detalhe, se nesse, mas no outro culto, não sei. E vamos reler outra vez isso aqui, porque agora eu não posso entrar em detalhe. Não neste, porque pelo horário, se eu for entrar em detalhe, então não vou ler o que eu quero ler aqui. O noivo responde: sim. Deseja ter este homem para ser seu legítimo marido, casado, para viver junto neste santo estado do matrimônio. Você promete amar, honrar, cuidar. Que tal pegarmos cada uma dessas palavras e ver o que pode significar? Oh, meu Deus do céu. Porque é a mesma coisa entre nós e Deus. Que tal o pacto que você fez com Deus quando você diz: eu quero segui-lo, eu quero servi-lo, eu quero fazer parte disso? E você pede e é batizado, recebe o nome, invoca, porque é um casamento, é uma união, é um pacto e é feito. E que tal você também não promete amar, honrar, respeitar, tudo? Ok, observe. Você promete amar, honrar, cuidar e auxiliar na doença e na saúde, na riqueza ou na pobreza, e unir-se somente a Ele, enquanto ambos viverem? A noiva responde: sim. Eu solicitarei um sinal. Duas alianças são colocadas sobre a Bíblia do ministro, e então oferecidas ao noivo pela noiva, e depois à noiva pelo noivo. Edição. Que essa parte, você sabe, demora alguns segundos, né? E tal, aquela coisa toda.
Então, no silêncio que ficou na gravação, o editor estava explicando o que estava acontecendo. O irmão Branham diz: unam novamente suas mãos direitas e aproximam-se para a sua aliança. Vamos inclinar nossas cabeças. Observe aqui, nesta leitura, o que ele lhes pede para confirmar. O que o irmão Branham pede a eles. Ele diz a ambos, a noiva e ao noivo, a mesma coisa. O que diz para o noivo, diz para a noiva. Que é: deseja ter essa mulher para ser sua legítima esposa, casada para viver junto neste santo estado de matrimônio, e renunciará a todas as outras enquanto vocês dois viverem? Este é o primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros. Haverá muitos deuses. Em cada lugar que vocês forem, haverá um altar diferente. Em cada nação que vocês forem para participar, para se unir ou para guerrear, mas vocês encontrarão altares. Com cada grupo que você se associar, haverá adoração ali. O ser humano é um ser religioso. Com cada pessoa com quem você interagir, você terá que ter cuidado. Quando você faz um pacto com Deus, você está renunciando a todos os deuses estranhos, a todas as adorações vãs, pagãs, a todas as ideias que não combinam com o assim diz o Senhor. Então, isto tem que ser mantido do mesmo jeito que acontece com o casamento, ou que deve acontecer com o casamento. Renúncia a todas as outras coisas. Renúncia a todos os outros seres. Renúncia a todas as outras ideias. Renúncia a todas as outras, vamos dizer assim, alegrias, manifestações, desejos, que possa, em um momento, se apresentar para você como uma melhor opção do que simplesmente estar na igreja, do que simplesmente ter sua Bíblia, do que simplesmente procurar adorar a Deus, louvar o Senhor. Tem tantas outras músicas mais agradáveis. Renúncia. Renúncia. O primeiro mandamento de Deus para nós em sua aliança de casamento é o mesmo que deveríamos ter no nosso casamento. A mesma coisa. Na nossa união com Deus, no nosso casamento com Deus, é exigido isto: não terás outros deuses diante de mim. No nosso casamento é a mesma coisa, é a primeira coisa, é a base principal, é o alicerce do casamento: fidelidade. Vê? E esse é o compromisso que assumimos com Deus. Renunciar a tudo mais. É esse compromisso que assumimos com nossas esposas, com nossos maridos, falando como todo. Aquilo em primeiro lugar. O restante, deixe de lado. Renuncie tudo aquilo. Procure ser feliz com aquilo que você tem, com a escolha que se fez, com a decisão que se tomou. Para viver ou para morrer. Tentar se livrar disso, tentar fugir disso, tentar melhorar, isto é o que os outros fizeram. Uma torre de Babel, um bezerro de ouro, um altar caimita, florido, altares e mais altares. Por que clamar a um só Deus? Pode ser que ele fique muito ocupado com tantos clamores. Vamos ter um Deus para a fertilidade, vamos ter um Deus para a lavoura, vamos ter um Deus para tal dia do ano, e assim sucessivamente. Por isso a Igreja Católica aí tem milhares, centenas de santos, para quem eles prestam homenagem, rende culto. Se as causas perdidas, elas têm uma, Santa Ziduíge, eu não sei dizer aquele nome não, viu? Não é? A minha avó clamava direto na hora da morte por Santa Marta Cozinheira, se esqueceu de Jesus. Se esqueceu de Jesus e clamava por Santa Marta Cozinheira. Tadinha, passou tanto tempo cozinhando, né? Que se valia tinha que ter alguma santa que se acabou tanto cozinhar. Então era Santa Marta Cozinheira. Aí só depois, procurando os santos católicos, descobrimos que tinha mesmo essa camarada. Tem a Santa Marta Cozinheira, só não sei o dia que eles comemoram. Fiquei boquiaberto quando uma vez entrei no elevador de uma firma, numa construção, quando estavam trabalhando lá, colocando mármore. Como é teu nome? Agapito.
Agapito, era o nome do... Como é que chama o que pilota o elevador? Eu não sei, eu não lembro agora como é que é. Assessorista? É, assessorista, mas, irmão, é um nome bem social. Já é para aqueles prédios bonitos, aqueles elevadores forrados. Imagine quem está naqueles elevadores de obra, meu Deus do céu. Nem sei se o nome é assessorista. Mas ok, vamos dizer que é esse nome, né? Para não desfazer. Ok. O assessorista, Agapito. O que aconteceu? Que nome é este? Eu vi que era pior do que o meu. Fiquei mais tranquilo até, digo, puxa, pensei que o meu nome era o pior de todos. Agapito. Por quê? Nasceu no dia de Santo Agapito. Existe esse camarada. Né? Na Santologia Católica tem Santo Agapito e tem o dia que eles comemoram. E só que como não é um santo muito conhecido, então o povo nem sabe. Nem sabe que existe, né? Mas para cada dia do ano eles têm. E como são 364, 365 dias, e os santos, olha, é demais, tem dia que é para 4 ou 5 santos. Porque não tinha como ser apenas um para cada dia. Tem mais santos do que dias, né? Sempre eles estão fazendo mais outros, fabricando mais outros. Aí eles colocaram um dia só para 3, 4 santos. Eu não sei como é a briga desse santo lá. Não sei como é que acontece. Vê? Santo Agapito. Nomes. Ok. Então observe. Tem santo para tudo. O que é que acontece? O que é que foi exigido para Israel? Vocês vão encontrar tudo quanto esse tipo de coisa lá fora. Renuncie tudo isto. Agora, é assim também no casamento, no matrimônio. Se você não renunciar e render homenagem, reverência, culto, não culto de adoração, mas aquele culto de reverência, de respeito, de cuidado, de trato, de afeto, à pessoa com quem você firmou o pacto, você vai se tornar, do mesmo jeito como Israel, um adorador de ídolo, prostrando-se em cada esquina para cada beleza, né? Para cada santo, entre aspas, bonito que se encontra na rua. Pelo primeiro se encontra, porque é mais atlético, é mais bonito, é mais cheiroso, mais cheirosa, mais sorridente, é aquela coisa toda. Você se torna o quê? Um adorador de ídolos, porque estamos tratando disso. Tratando das duas formas, no natural e no espiritual, vocês compreendem. Vamos colocar de pé? Amém? O assunto é extenso, o assunto é longo, então eu não tenho pressa, temos um ano inteiro, se o Senhor nos permitir. Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos nesta hora e perdoa-nos, Pai, por nossas fraquezas, por muitas vezes não enxergarmos um palmo diante de nós. É que às vezes há densas trevas em qual nos encontramos ou na qual entramos se torna tão espessa que perdemos até os sentidos. Pedimos, no nome de Jesus Cristo, que o sol da justiça possa brilhar sobre nós, e assim como o Espírito do Senhor pairou sobre as águas lá no início, e trouxe a luz para que as trevas pudessem sair de cena, e disse o Senhor, haja luz, e houve separação entre uma coisa e outra, que a luz do teu conhecimento, que a luz do Senhor possa vir a nós neste tempo e esclarecer nossas ideias, esclarecer nossos olhos e enxergarmos as coisas através da luz da tua palavra. Perdoa, Senhor, nossas fraquezas. Temos falhado, temos pecado, temos constrangido ao Espírito Santo de muitas formas. E recorremos a Ti agora, pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude e que a nossa aliança contigo não seja rompida. Sabemos que de Tua parte nunca será. Tu disseste, mesmo se fores infiel, eu permanecerei fiel. Ó Deus, se também em nossos lares alcançarmos esta graça, se um permanecer fiel, há uma chance, Pai, das coisas acontecerem, das coisas voltarem à sua normalidade, mas que para isto haja graça, haja perdão, haja desprendimento. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, porque estamos vivendo no pior tempo da história humana, o pior tempo já registrado da história humana, e só temos o Senhor, a quem temos que recorrer e pedir ajuda. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs, presentes e ausentes, e aqueles que amanhã ou depois ouvirem este culto, que eles possam também ser ajudados por Ti. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, neste nome amoroso nós pedimos amém. Amém. Deus guarde a cada um de vocês. Até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. Amém. Deus os guarde. Os irmãos da internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Esses cultos ficarão disponíveis para download no website. E
também o texto que usamos, não é? O rascunho que usamos, logo deixarei também à disposição, talvez para outros pregadores usarem e usar, né? Da forma que desejar, como sentir melhor de passar isso para a igreja. E aqueles que dependem, que precisam da gravação, apenas deixe seu recado, deixe seu pedido, né, na internet, pelo MSN, e-mail, seja o que for, e logo estaremos atendendo o pedido de cada um. Um abraço a todos, tenham todos uma boa noite, e que neste novo ano possamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos conceder para melhorarmos as nossas vidas, a nossa relação e união com Ele e também com as outras pessoas. Meu abraço, no nome de Jesus. Amém.